Se você é empresário digital, nesse vídeo eu vou te falar tudo o que eu considero importante em termos de contabilidade para você entender. Então você vai entender basicamente qual é o regime tributário correto, quais os riscos que você está correndo e como solucionar eles, ou seja, o seu próximo passo. Então se isso faz sentido para você, fique aqui comigo nesse vídeo. Então eu sou o Rodrigo, eu sou o contador responsável técnico pela Contabilidade Conforme e além disso eu também sou sócio de uma assessoria de tráfego pago e comercial que fatura mais 6 dígitos com 20 pessoas na equipe. Então é contabilidade por quem vive o mercado e não sabe apenas a teoria dele. Pessoal, então vamos lá. Qual é a promessa desse vídeo que vocês vão entender? Tudo que você precisa saber sobre contabilidade para negócios digitais e, na minha percepção, o que é importante e quais tópicos a gente vai abordar nesse vídeo. O que você ganha assistindo esse vídeo, para quem sou eu, mais uma vez, o panorama geral em termos de contabilidade, quais são os principais riscos e o fechamento. Então, meu perfil vai ser mais direto, aqui não tem enrolação, então já vamos falar. Então, pessoal, basicamente, o que é que você ganha assistindo esse vídeo? Muitos empresários digitais têm medo relacionado à contabilidade, relacionado à Receita Federal. Então, a ideia é que você saiba tudo para que você não tenha algum tipo de problema. Muitos não têm uma noção sobre quais são as obrigações dele, vão procrastinando a relação da contabilidade, vão deixando para depois, e isso acaba gerando um problema futuro. Então, você assistindo esse vídeo, você vai ter todas as informações que você precisa e que eu julgo que são importantes para que você não tenha problemas com a Receita Federal e tenha paz para focar no crescimento do seu negócio digital. Então, ponto 2, para quem basicamente, negócios digitais. Então, seja você gestor de tráfego, agência, infoprodutor, afiliado, web design, qualquer nicho do digital, essas bases de contabilidade te atendem. Então, geralmente, o público que a gente atende, talvez seja o teu caso, ele tem medo. Quais são os principais medos? Ter problema com a receita. Então, Rodrigo, eu estou atuando na pessoa física. Rodrigo, eu estou atuando como MEI. Será que isso dá problema? Eu já passei o faturamento do MEI. Então, existe um medo envolvido nessa relação. Então, a ideia é que nesse conteúdo você tire esse medo e entenda o que você está fazendo. É 100% correto ou tem chance de dar algum problema futuro. Beleza? E quem sou eu, pessoal? Eu falei na introdução desse vídeo, mas além de ser o contador responsável técnico pela Contabilidade Conforme, eu também sou sócio de uma assessoria de tráfego pago e também de comercial. Por que eu falo isso? Porque eu vivo o mercado faz muitos anos. Então a ideia da Conforme é trazer para você, empresário digital, uma vivência prática de contabilidade. Então tudo que eu aplico na assessoria, trazer para vocês e também por ter credibilidade de viver o mercado, trazer uma visão de especialista. Então hoje a Contabilidade Conforme atende apenas empresários do digital. Então a gente vive esse mercado faz muito tempo. Então, pessoal, qual é o panorama? Então hoje eu preparei para vocês tudo que eu considero importante. São os 3 cenários principais. Então, geralmente, o empresário digital, que provavelmente seja o teu caso, ou está atuando na pessoa física ou está atuando como MEI. A ME, no caso, seria o seu próximo passo. Então, pessoa física, qual é a problemática de você estar atuando na pessoa física, se esse for o seu caso? Então, basicamente, você precisa entender que atuando na pessoa física, você está sujeito a ser tributado no imposto de renda. E que fique claro, isso acontece todo março de todo ano, começa o período ali da declaração de imposto de renda, a Receita Federal divulga as regras, e o que é acima disso, é importante você entender que como pessoa física, você está sujeito a pagar até 27,5% de imposto. Então é um imposto absurdo, onde existem formas de você pagar bem menos do que isso. Então o cenário 1 seria atuar na pessoa física, o 2 seria a maioria, então 80% pelo menos, atua como MEI. Então muitas profissões de digital não podem ser MEI, mas mesmo assim a prática de mercado é que o pessoal atue como MEI e existem algumas problemáticas. O que eu considero importante você entender, principalmente a questão do limite anual. Então o limite anual do MEI ele é relativamente baixo, 81 mil por ano, e a Receita pede que seja proporcional. Então isso é 6.750 por mês, que a Receita pede. Então se você abriu um MEI em janeiro, de janeiro até dezembro, você pode faturar um acumulado de 81 mil por ano, que dá proporcional 6.750. Lembrando que a Receita pede que seja proporcional. Não é o certo você faturar 15 mil no mês, 20 mil no outro, esperar chegar nos 81 mil ano. Beleza? E o seu próximo passo seria virar microempresa. Então, não é a ideia desse vídeo que a gente aprofunde na dinâmica da microempresa. Porém, se você quiser uma reunião, quiser saber mais, é só você enviar a palavra conforme lá no meu direct, @RodrigoMedeiros_R. Muito provavelmente você já veio por lá, que a gente vai tirar suas dúvidas e quem sabe até fazer uma reunião para esclarecer, você entender toda a dinâmica de custos, imposto, enfim, tudo que você precisa saber. Beleza? Então, se você tem interesse, digita conforme lá no nosso direct, que vai ser um prazer te atender.
E chegando próximo ao fim, pessoal, quais são os principais riscos de cada cenário que provavelmente você atue? Então, como pessoa física, o principal risco é você pagar muito imposto, até 27,5%. Já como MEI, o principal risco é você ser desenquadrado. Então, se você passa os limites anuais, a Receita pode te fiscalizar e você tem que pagar imposto retroativo por ser desenquadrado. Então, vamos supor, no cenário que eu coloquei, baseado que você faturou 100 mil como MEI em um ano, se a Receita Federal te fiscalizar e você for desenquadrado, isso porque você passou o limite anual, lembra que eu falei para você anteriormente? Limite anual, 81 mil por ano, 6.750 por mês. Se isso acontecer, se você for desenquadrado, nesse cenário aqui de faturar 100 mil no ano, você teria que pagar 6 mil de imposto, mais multa, mais juros. Então, cenário 1, pessoa física, você está sujeito a pagar até 27,5% de imposto. Então, imposto absurdo que provavelmente compromete a sua operação. No segundo ponto, o MEI ele é uma opção de entrada, então muito digital começa como MEI, porém ele tem os limites. 81 mil por ano, 6.750 por mês. E se você passar desse limite e for fiscalizado pela Receita, você vai ser desenquadrado. Sendo desenquadrado, você vai ter que pagar 6% de imposto em cima do que você faturou em todo o ano. Então, o ideal é que você se antecipe. Se você se antecipar a esse desenquadramento, você não vai pagar 6% de imposto, nem multa, nem juros. E o seu próximo passo, como eu falei anteriormente, seria virar uma microempresa e basicamente você antecipa e consegue zerar o risco que você tem com a Receita Federal e com o governo e voltar a ter tranquilidade. Lembra que muitos de vocês têm medo de problema com a Receita. Você fazendo 100% certo, você seguindo essa nossa orientação, você para de ter medo e pode focar, continuar crescendo o teu negócio sem risco de ter problema com a Receita, pagando multa e pagando juros. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Encaminhando para o final, nós somos a Contabilidade Conforme e nós estamos disponíveis para te ajudar. Então, se você tem dúvidas, se não ficou 100% esclarecido ou se você quer saber mais sobre o seu próximo passo, é só você enviar a palavra conforme no nosso direct. E se você chegou até aqui, a gente está disponível para fazer um diagnóstico gratuito. Então, a gente irá completamente suas dúvidas e falar sobre microempresa, que seria o seu próximo passo. Então, quanto você vai pagar de imposto, quais são os custos que você vai ter para abrir a microempresa e também os custos mensais, como é que funciona essa questão de contabilidade, enfim, tudo o que você precisa. Então, se você quer a nossa visão, digita lá conforme ou fala com a gente no link da bio, que vai ser um prazer te ajudar e você voltar a ter paz e focar completamente no crescimento do teu negócio digital. É isso, tamo junto, reforçando que a Contabilidade Conforme é uma contabilidade nichada apenas para negócios digitais, então com certeza a gente tem o know-how necessário para te ajudar no teu crescimento.